É muito bom estar aqui de volta com vocês. Talvez você nem percebeu, provavelmente não. A gente estava fora algumas semanas. Eu fui convidado no começo do ano para ir para a Califórnia para pregar durante alguns dias num retiro de igrejas lá. E foi um momento muito especial, foi muito bom. Foi um tempo precioso com a família. Na verdade, um retiro que a gente ia todo verão. Eu cresci indo naquele retiro, então para poder levar os meus filhos agora para participar daquilo foi uma experiência fantástica. E eu agradeço pelas orações. Deus moveu grandemente naquele lugar. Nós vimos pessoas rededicar a sua vida ao Senhor. Nós vimos pessoas se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Foi uma bênção gigante. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Não tem nada melhor do que estar na sua igreja, na nossa igreja aqui, louvando o Senhor junto com vocês. Pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. A gente vai ler, para começar, versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Enquanto você estiver abrindo, o contexto rapidamente, aqui é o apóstolo Paulo escrevendo essa carta para um jovem pastor chamado Timóteo, e é uma carta recheada de instruções de como ele deve viver a vida dele, como ele deve liderar e governar a igreja que ele estava pastoreando. E no versículo 11 do 6º capítulo, o Paulo fala: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Dá uma pausa aqui. Tudo isso é o quê? Se você vê um pouco antes desse versículo, ele está falando sobre a ganância, sobre o amor ao dinheiro e às riquezas e os bens materiais. E ele fala: fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Se a gente tentasse resumir esse versículo, poderíamos dizer que o Paulo está instruindo o Timóteo a fazer um esforço para construir um caráter semelhante ao caráter de Jesus Cristo. Pois todas essas virtudes que ele transmite para o Timóteo, nós vemos perfeitamente manifestado em Cristo. O Paulo está dizendo: Timóteo, você precisa buscar a imagem de Cristo na sua vida. A palavra buscar que ele usa aqui é uma palavra interessante. Na língua grega é a palavra dioko, e significa correr rapidamente para pegar uma pessoa ou coisa, correr atrás, buscar avidamente, esforçar-se seriamente para adquirir e perseguir. Então Paulo está dizendo com essa palavra, ele na verdade, a gente poderia imaginar um caçador, cujo a sua vida depende em caçar certos animais para sobreviver. E ao avistar um animal de longe, ele corre rapidamente. Ele leva muito sério essa perseguição desse animal. Ele corre com pressa para pegar esse animal. Ele sabe que para sobreviver, ele tem que fazer tudo o possível para capturar este animal. Então ele busca, ele persegue com grande anseio e grande determinação, e ele não para até capturar aquele animal. Essa imagem que o Paulo nos dá, quando ele fala de buscar a viver, a correr atrás avidamente para adquirir a vida que Jesus chama a gente para viver. Como cristãos, você também é chamado para buscar. Se você é um filho de Deus, você também é chamado para ir atrás, para prosseguir em frente, com grande perseverança, com grande determinação, até capturar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Em outras palavras, buscar a viver um caráter semelhante ao caráter de Jesus. E aí eu pergunto, será que você realmente entende a seriedade dessa instrução? Se você é um cristão, o seu maior objetivo não deve ser chegar no céu.
alcançar a vida eterna, escapar o inferno. Essas coisas são boas, né? Mas não deve ser o seu maior objetivo. O seu maior objetivo nessa terra deve ser buscar a viver uma vida semelhante à vida de Cristo. Buscar a construir um caráter, igualmente o caráter de Cristo. Volta comigo no versículo 11 mais uma vez. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Versículo 12. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitos testemunhas. O título da minha mensagem hoje é Declare Guerra. Declare Guerra. Eu não acho que é uma coincidência que logo depois que o Paulo instrui o Timóteo a buscar um caráter transformado, ele já entra na próxima instrução, dizendo, combata o bom combate. Por que será que ele fala isso logo em seguida daquela primeira instrução? Se você é um cristão, de fato, um dia você se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, lembra que naquele momento, o seu inimigo não simplesmente ficou chocado e olhou para a cara um do outro e falou, nossa, a gente perdeu mais um. Não acredito que a gente deixou mais um escapar das nossas mãos. Mas fazer o quê? Né? Vamos concentrar no próximo. Não, e não é isso que aconteceu quando você aceitou Jesus. Na verdade, o que aconteceu foi exatamente o oposto. No momento que você se entregou a Cristo, a guerra verdadeira e espiritual começou. Então, se você percebe ou não, se você goste dessa ideia ou não, se você queira ou não, o fato é que uma guerra espiritual tem sido declarado contra você. Uma guerra espiritual tem sido travado contra você pelo diabo e os demônios. E eu não estou falando de um conceito abstrato, meio longe, distante, misterioso. Não estou falando sobre um filme de terror fictício que a gente vê de Hollywood, não. Eu estou falando sobre ações deliberadas e hostis contra você, com o alvo de impedir você de cumprir o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Quando eu falo de guerra espiritual, eu estou falando sobre ataques constantes do inimigo para te levar a se entregar a um estilo de vida pecaminosa. Estou falando sobre uma estratégia maliciosa para distrair você, para distanciar você do Senhor, para endurecer o seu coração, para que você realmente vive uma vida totalmente contrário à vida que Cristo quer para você. Quando eu falo sobre guerra espiritual, eu estou falando sobre um plano diabólico para impedir você de buscar a imagem de Cristo para a sua vida. Talvez você esteja pensando, pastor, calma, tá? Será que é tudo isso? Será que você não está exagerando um pouco essa coisa toda de guerra espiritual? Será que você não está amplificando demais esse conceito? E a minha resposta seria o seguinte: com a minha limitação mental, eu não tenho o vocabulário suficiente para expressar para vocês quão real, quão presente e quão perigoso é essa batalha espiritual que você está neste momento. Eu acho que é difícil a gente muitas vezes compreender a seriedade dessa realidade em que nós vivemos. Porque não é todo dia que a gente vê os espíritos malignos. Talvez você já tenha tido uma experiência, eu posso te dizer, eu nunca tive. E talvez por não enxergar com os nossos olhos essa batalha, essa realidade, por não ver o combate acontecendo na nossa frente, pode ser que nós
achamos que não é tão presente, que não é tão real, que não é tão grave, ou que realmente não está acontecendo. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Nefários. Eu usei esse exemplo um tempo atrás na EBD dos homens. O filme Nefários é um filme fantástico. É um filme cristão, tá? Recomendo, não talvez para as crianças, mas eu recomendo que você assista o filme. O filme é sobre um serial killer, falei certo? Serial killer, que é condenado à morte pelos seus assassinatos. E o filme acontece no dia da sua execução. Mas antes que ele vai ser executado, ele tem que passar por uma última consulta com um psiquiatra para atestar que ele estava realmente ciente dos seus crimes quando ele os cometia. Então, o filme, literalmente, o filme inteiro, praticamente, é um diálogo entre esse homem assassino e o psiquiatra. Só que o que o psiquiatra não reconhece na hora que ele entra naquela sala, é que ele não iria estar conversando apenas com um outro homem, mas que aquele homem seria possuído por um demônio chamado Nefários. E ao longo do diálogo, mais ou menos no meio do filme, o psiquiatra fica tão frustrado, tão bravo, tão irado com tudo aquilo que esse demônio vem falando para ele, que ele se retira da sala. E ele se retira e ele fica um tempo lá, alguns minutos, tentando se acalmar. Finalmente ele volta para a sala e ele senta novamente na cadeira. E Nefários olha para a cara dele e ele fala: "Você voltou para o segundo round?" E com um sorriso no rosto, o psiquiatra fala: "Segundo round? Eu não sabia que isso aqui era uma luta." E Nefários olha para ele e fala: "Pois é. É exatamente por isso que você está perdendo." Irmãos, é exatamente por isso que muitos cristãos hoje estão perdendo nessa guerra espiritual. Porque nem reconhece que tudo isso é real. Porque não reconhece que realmente existe um inimigo verdadeiro, que está verdadeiramente envolvido constantemente em guerra contra você todos os dias. E se você não sabe disso, se você não está ciente disso, como que você vai lutar? Quando que você vai lutar? A resposta é nunca. E se você não estiver lutando todos os dias, você está perdendo. Se você não lembrar de nenhuma outra frase dessa mensagem inteira, que você possa sair daqui com isso na mente. Se você não estiver lutando ativamente, constantemente, diariamente, você já está perdendo. Não há meio termo. Não há pessoa que fala: não estou lutando, mas também pelo outro lado não estou perdendo. Não existe isso. O cristão que não está lutando, está perdendo. E eu creio que isso é uma das razões principais para que muitos cristãos não vivam o tipo de vida que Deus exige. Porque não estão cientes que há o inimigo das suas almas, constantemente em guerra contra você. Olha comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, trecho famoso do apóstolo Paulo. Vamos ler versículos 10 a 12. O apóstolo Paulo fala para a igreja em Éfeso: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O Paulo deixa muito claro que essas coisas, esses espíritos, o diabo, os demônios não são fantasia, não são seres que foi inventado pela mente do homem ao longo do tempo.
mas que existe dominadores deste mundo de trevas que estão engajados em guerra espiritual todos os dias contra você. E eles não param, e eles não descansam, e eles não desistem. Eles estão constantemente tramando, planando, conspirando contra você, mesmo se você não reconhece, mesmo se você não percebe. A palavra lutar, que o apóstolo Paulo cita no versículo 12, quando ele fala nossa luta é contra esses seres, é a palavra pale. Essa palavra se refere a uma luta livre daquela época, que era uma competição entre dois, em que cada um tenta derrubar o outro, e que é decidida quando o vencedor consegue segurar o seu oponente com a mão em seu pescoço. Então Paulo quer que nós tenhamos constantemente essa imagem na nossa mente, entendendo qual é o alvo do diabo e os demônios na sua vida. É de totalmente te dominar. É de te derrubar e te segurar pelo pescoço no mesmo lugar, até que você se torne estagnado espiritualmente falando. Parado, permanecendo do jeito que você está, para que você não busque a imagem de Cristo, para que você não busque os propósitos que o Senhor tem para você, para que você não desenvolva um relacionamento verdadeiro e íntimo com Jesus Cristo, para que você não compartilhe a sua fé em Cristo com outras pessoas. Ele sabe que quando você estiver derrubado, quando você está no momento de estagnação espiritual, você é muito mais fraco, muito mais suscetível aos ataques e ao pecado. Mas lembra o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo? Ele disse: combata o bom combate. Como cristãos, nós jamais podemos nos render ao inimigo. Nós jamais podemos retroceder dessa guerra, jamais podemos fugir e nos esconder. Não. Nós jamais somos chamados para ser passivos e esperar para ver o que vai acontecer e torcer que o ataque não vai ser forte demais. Não é assim que fomos chamados. Nós, como soldados de Cristo, somos chamados a nos levantar e guerrear, e lutar e declarar guerra. Lembra em Efésios 6:11, ele fala: vistam toda a armadura de Deus. E aí a gente tem que perguntar, mas por que que um soldado acaba vestindo a sua armadura? É para tentar parecer durão e intimidar o inimigo? Não. Tem um propósito simples e muito importante. Ele veste a sua armadura para lutar. Este é o propósito. Para se envolver em guerra contra o inimigo. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, comanda o cristão a declarar guerra contra o inimigo, a lutar constantemente, ativamente, todos os dias com as armas espirituais que o Senhor tem fornecido para cada um de nós. Ao invés de esperar para o inimigo nos derrubar e nos segurar pelo pescoço, nós precisamos agir. Ao invés de esperar os ataques, nós precisamos estar atacando, engajados nessa batalha espiritual. Se você estiver ao lado de uma cobra venenosa, você não precisa esperar a cobra te picar para você agir. Mas infelizmente muitos cristãos fazem justamente isso. O inimigo está do lado, picando, batalhando, atacando. E muitas vezes a reação só vem depois da queda. Mas quais são essas armas espirituais que o Senhor tem nos dado para que possamos utilizar nessa batalha? Ou seja, ao declarar guerra, como é que você pode lutar? Eu vou dar alguns pontos aqui. Não é numa ordem certa, tá?
Mas começando com oração. Como que você batalha o inimigo sendo totalmente diligente em oração ao longo do seu dia a dia? Irmãos, eu não estou falando sobre orar no sentido de você acorda, dá um bom dia a Deus, aí você lembra de orar antes de almoçar, e aí finalmente no final do dia você está quase dormindo e você dá um último obrigado, Senhor, e aí você dorme. Não é assim que nós batalhamos em oração. Eu estou falando de estar consciente de que o seu Pai Celestial está sempre atento, pronto para te ajudar, para guerrear com você e por você, e ao longo do seu dia, você pede graça, você pede força, e sabedoria, e discernimento, e quando vem a tentação, você pede ajuda e proteção. Estou falando sobre uma vida de oração, em que você reserva tempo do seu dia para abrir o teu coração e conversar com o teu Pai. Mas aí ao longo do dia você vai lançando aquelas orações rápidas. E vem uma decisão difícil que você tem que tomar, já entra em oração. E vem a tentação do inimigo para esse lado, você já entra em oração. Você sente os desejos da carne querendo se manifestar, você entra em oração. Nós batalhamos através da oração. Segundo, nós batalhamos espiritualmente ao inundar as nossas mentes com a palavra do Senhor diariamente. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, naquele contexto de batalha espiritual, o Paulo fala: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Qual é a espada do Espírito pelo qual possamos lutar? É a palavra do Senhor. Talvez quando eu falo sobre isso, vem na sua mente o momento em que Jesus, no deserto, depois de passar 40 dias em jejum, ele é encarado pelo próprio diabo. E o diabo tenta Jesus em diversas formas para se render a ele em adoração. Vocês lembram como Jesus batalhou e venceu o inimigo naquele momento? Com o quê? Com a palavra. Depois de cada tentação, Jesus luta falando: está escrito. É a palavra do Senhor que nos capacita com sabedoria, com discernimento, nos ajuda a reconhecer como e da onde está vindo as tentações, nos ajuda a entender quais são as decisões corretas que devemos tomar diante de cada tentação. Sem oração e sem a meditação na palavra constantemente, você não estará preparado para essa batalha. Também lutamos ao sermos dedicados e envolvidos na igreja de Cristo. De ser um membro ativo de uma igreja local, uma igreja verdadeira. Nós não somos chamados para lutar sozinhos. Aliás, é muito complicado, se não impossível, lutar e vencer se você estiver isolado e sozinho. Quando você está ligado, conectado com o povo de Deus, você vai encontrar força, encorajamento, pessoas que vão te apoiar, pessoas que vão orar por você, pessoas que vão estar ao seu lado, e se você cair, eles vão te levantar e te encorajar a não desistir. É na igreja que nós recebemos ainda mais ensinamento, somos capacitados ainda mais. É na igreja que temos líderes espirituais que possam nos aconselhar e nos incentivar a continuar nessa jornada espiritual. Devemos enxergar a igreja como o centro de treinamento. Nós entramos aqui, nós aprendemos, nós somos capacitados para sair deste lugar e colocar em prática a palavra e a vontade do Senhor. Nós também lutamos ao nos submeter humildemente à vontade do Senhor para as nossas vidas. Tiago 4, versículo 7. Tiago fala: portanto, submetam-se a Deus, resistem ao diabo e ele fugirá de você. Por que o diabo foge de você? Porque ele tem medo de você? Não. O diabo não tem medo da gente.
Mas quando nós nos submetemos à autoridade do Senhor, e convidamos a presença do Senhor e o poder de Cristo sobre as nossas vidas, é isso que espanta o diabo. Ele foge da autoridade de Deus pelo qual você tem se submetido. Nós lutamos ao nos colocar debaixo da força, do poder, da proteção e da autoridade de Deus, humildemente, em obediência. Irmão, se você não estiver utilizando constantemente esses recursos espirituais, essas armas espirituais, você vai sempre estar fazendo o que eu disse antes, sempre reagindo, sempre vivendo uma vida, tentando juntar os pedaços, depois de cada ataque. O cristão que não declara guerra, vive uma vida apenas jogando na defesa, somente reagindo aos ataques diabólicos, sempre sendo derrubado, porque não está preparado espiritualmente. Declarar guerra significa que você não espera para agir, que você já brande essas armas espirituais que o Senhor lhe deu. Significa que você joga no ataque, que você já está vigiando, já está alerta, já está se preparando diariamente para essa batalha. Isso é declarar guerra. 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. É justamente isso que o Pedro está ensinando aqui. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Versículo 9. Então, foge, tente se esconder ou finge de morto. É isso que ele fala? Ele fala, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Declarar guerra significa que você é ciente da batalha e que você é proativo, utilizando constantemente as armas espirituais. Ao longo do meu ministério, já recebi várias pessoas que queriam conversar comigo sobre as suas dificuldades, sobre as suas falhas, sobre os seus erros, sobre a condição espiritual da sua vida. E depois de compartilhar comigo as suas dificuldades, o seu estado espiritual e emocional, a minha pergunta sempre é: como que está o seu relacionamento com Cristo? E a resposta praticamente é sempre o mesmo. Na verdade tem duas. A primeira é: não está boa. Meu relacionamento com Cristo não está bem. Ou a segunda resposta é: não existe. É claro que vamos sentir derrotados e desanimados e para baixo e estagnados se nós não estivermos constantemente em comunhão com o Senhor. Quero gastar só alguns minutos também analisando o outro lado. Falamos agora como é que nós podemos lutar, mas como será que o inimigo luta contra nós? Se queremos saber como e quando utilizar esses recursos espirituais, também precisamos saber como que o inimigo ataca, quais são as táticas, as estratégias dele contra nós. A gente podia gastar muito tempo em cada um, mas vou tentar resumir aqui. Primeiramente, por engano. O inimigo faz de tudo para convencer o cristão que você não precisa realmente viver de acordo com a palavra. Que se entregar verdadeiramente em obediência e submissão para cada mandamento, independentemente das circunstâncias ou como você sente, aquilo é para os radicais. Você não precisa necessariamente viver com tudo que há em você uma vida de obediência. Você ainda vai estar bem com Deus. Como se uma vida de fidelidade e submissão e obediência é algo opcional ou negociável. Não é.
Mas o inimigo faz de tudo para fazer o cristão achar que não tem problema. Ou até de fazer o cristão acreditar que nem é possível viver uma vida de obediência e submissão ao Senhor. Que nem é possível viver uma vida de santidade. Ele tenta convencer o cristão que ele é incapaz, frágil demais, fraco demais, mesmo com o Espírito Santo habitando na sua vida, ele não é capaz o suficiente de viver uma vida de santidade. E por que ele faz isso? Porque se o cristão acha e está convencido de que ele não consegue vencer o pecado, para que lutar? Faz sentido lutar numa guerra que você é convencido é impossível a vencer? Infelizmente, essa é a mentalidade de muitos cristãos. Segundo, através de tentações. Isso a gente sabe. A gente é ensinado isso desde criança aqui na igreja. O inimigo faz de tudo para distorcer a verdade e fazer o pecado parecer atrativo. Eu quero lembrá-los que o diabo e os demônios estão aqui nessa terra há muito tempo. E eles sabem melhor do que nós exatamente quais são os pecados que o coração corrompido do ser humano tanto deseja. Eles sabem muito bem o que é que o coração carnal do homem busca. Então, Satanás e os demônios utilizam coisas deste mundo, pessoas, prazeres mundanos, para apelar a esses desejos carnais. Eles sabem exatamente quais tipos de tentações funcionam melhor para cada pessoa. Eles entendem a nossa mentalidade. E mesmo se você não consegue enxergar os espíritos malignos, você pode ter certeza absoluta que eles têm enxergado você. E eles estão observando diariamente a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões. Eles sabem exatamente em qual área da sua vida você é mais vulnerável, mais fraco. Eles já viram quais tipos de pecado você já se entregou voluntariamente. Então qual é a estratégia? Vamos te tentar exatamente naquela área onde você é mais vulnerável, te apresentar tentações para pecar, naquilo que você já vem inclinado a praticar, para que você continue preso naqueles pecados. Eles sabem como te tentar quando você está frustrado, como tentar você quando você está cansado, quando você está sozinho, quando você está em paz. Os demônios sabem exatamente qual tentação serve melhor quando você está firme. E é por isso que o Paulo fala, assim aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Irmãos, não temos desculpa. O inimigo é sutil? É. Ele está sempre tentando nos tentar ao pecado, sim, mas não podemos utilizar isso como desculpa, porque o próprio Senhor vai sempre providenciar um escape. Basta cada um de nós aproveitar esse escape e fugir do pecado. Em terceiro ponto, o inimigo luta contra você com acusações e condenação. O diabo age como acusador, sempre tentando trazer de volta para sua mente as coisas erradas que você fez no passado. Tentando instigar novamente sentimentos de culpa e de vergonha. E talvez tem cristãos aqui nessa noite que andam carregando o peso e a culpa e a vergonha dos pecados do passado, mesmo depois de ter confessado aquilo para o Senhor e ser perdoado. Isso é guerra espiritual.
uma tática diabólica para manter você distante da graça e do perdão do Senhor, e fazer você sentir que você não é digno ou digna do amor de Deus. Rapidamente, continuando aqui, ele luta contra você com opressão espiritual. O inimigo busca a oprimir os filhos do Senhor. Existem essas forças demoníacas que podem causar sentimentos de desespero, de ansiedade, de medo e depressão na sua vida. Ao atacar a sua saúde mental e emocional, eles tentam enfraquecer a sua fé e confiança no Senhor. E todos nós sabemos que essas emoções atrapalham muito a nossa comunhão com o Senhor. Então, se hoje você sente tudo aquilo, reconheça o que está acontecendo. Você está sendo atacado, oprimido por demônios e o diabo, e faça o que for necessário para lutar. Reconhecendo isso, é quando você ore e clame ao Senhor para Ele te livrar disso, para Ele proteger a sua mente. É aí que você gasta tempo meditando na palavra do Senhor. É neste momento que você corre para a sua igreja e busca ajuda dos irmãos, dos líderes espirituais. Em quinto lugar, o inimigo ataca você através de distrações mundanas. Ele está constantemente tentando distrair você com os prazeres deste mundo, com dinheiro, com bens materiais, com entretenimento e a correria do dia a dia. Quantos hoje não têm comunhão com Cristo, não ora, não lê por falta de tempo, porque é muito corrido, está todo mundo muito corrido. Entenda que isso é uma estratégia do inimigo contra você, para encher a sua vida com tantas coisas, tantos afazeres, para que você não tenha tempo para lutar. Ele sabe que o cristão distraído é um cristão vulnerável aos ataques, é um cristão inútil espiritualmente falando, infrutífero. Em sétimo e último lugar, e tem mais, tá? Mas escolhi alguns. Ele ataca o cristão por meio de ensinamentos e doutrinas falsas, ideologias falsas também. Ele nos ataca ao promover ensinamentos que distorcem a palavra do Senhor. Quantos cristãos hoje começaram bem, mas estão totalmente desviados das verdades fundamentais da nossa fé, porque foram influenciados pelas doutrinas falsas? Quantas igrejas inteiras hoje começaram bem e hoje estão muito longe da verdade, porque ao longo do tempo essas heresias infiltraram as suas igrejas? Quantos falsos profetas se levantam dentro de igrejas todo domingo no púlpito e engana o povo de Deus? É com falsas ideologias que o inimigo influencia cristãos a aceitar valores e princípios que são totalmente contra a palavra do Senhor. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Irmãos, o inimigo utiliza homens e mulheres para escrever livros, para escrever artigos, para produzir podcasts, para produzir conteúdo que é transmitido pelo YouTube, para enganar, para introduzir falsas doutrinas. E é difícil porque é muito bem feito e muitas vezes. É muito convincente. Cuidado com aquilo que você assiste online, com as pregações que você busca, porque tem uma probabilidade muito grande que o próprio inimigo está introduzindo doutrinas de demônios por meio dessas pessoas. Por isso que a igreja então é tão importante nessa batalha,
Porque é aí que você pode chegar no pastor e falar: pastor, eu vi isso no YouTube, eu ouvi isso numa pregação. É compatível realmente com a palavra? Em Efésios capítulo 4, ele fala que a igreja serve esse propósito, para proteger a igreja, ou os irmãos, os membros, de falsas doutrinas. Eu vou concluir a mensagem, convido a equipe de louvor a vir. Eu falei que era a última estratégia, né? Mas, sem mentir, sem querer, eu esqueci de mais um. E na verdade é frisar novamente o que eu disse no início da mensagem. Eu creio que a maior, se não uma das maiores estratégias do inimigo, é de fazer você nem perceber que você está sendo atacado. É de agir de forma tão sutil, que você está perdendo sem sentir, sem perceber. Eu creio que eles fazem isso porque não querem que você reconheça que você está perdendo essa batalha, porque se você perceber, se você tiver essa consciência, talvez você se levante, talvez você comece a lutar, talvez você se submete ao Senhor, e fará com que eles fujam. Talvez tenha alguns, porém, que sabem muito bem que uma guerra espiritual tem sido travada contra você. E talvez você sabe muito bem disso porque você reconhece que você tem sido derrubado pelo inimigo há um bom tempo. Que há um bom tempo o inimigo tem segurado você pelo pescoço no mesmo lugar, fazendo você estagnar espiritualmente, prendendo você por meio do orgulho, do egoísmo, da ira, da imoralidade sexual. Talvez você reconhece que você tem sido prendido pela ganância, o amor ao dinheiro, idolatria, vícios, medo, depressão, ansiedade, culpa e vergonha. A minha oração tem sido para que hoje possa ser um divisor de águas na sua vida. Para que hoje possa ser um momento definitivo em que você fala: basta. Eu não vou mais permanecer indiferente enquanto o inimigo tente me derrubar. Eu não vou continuar passivo na minha fé. Hoje eu declaro guerra. Guerra contra o inimigo. Hoje eu declaro guerra contra os desejos carnais que existem ainda em mim. Hoje eu determino que eu vou levantar e eu vou lutar. Hoje eu vou aproveitar cada recurso, cada arma espiritual que o Senhor me deu para lutar e vencer. Irmãos, se você de fato é um cristão, entenda, você já tem tudo o que você necessita para lutar. Deus já ofereceu para você todo o recurso necessário, não somente para lutar, mas para vencer. É possível você ter vitória nessa guerra espiritual, mas você precisa buscar essas coisas. Deus não aceita que o seu povo perca batalha após batalha. Você precisa reconhecer que a presença do próprio Deus do universo, o Espírito Santo, habita dentro de você. E todos os dias, em todos os momentos, Ele está ali, pronto, preparado, disposto a te dar graça, e sabedoria, e força, e discernimento para lutar e para vencer. Mas você precisa declarar guerra. Ele está junto, Ele está ao teu lado para lutar com você e por você, com todas as armas espirituais, mas você precisa declarar guerra. 1 João 4, versículo 4, parte B do versículo. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Isso é uma promessa. Não tema. Não retrocede, não se esconde,
Não finge que essa batalha não é real e não está acontecendo. Encara, declare guerra, lute todos os dias. E assim, com o auxílio do Espírito Santo, você vai viver uma vida que realmente honra e glorifica o Senhor. E você vai perceber que aquelas virtudes que o Paulo instruiu para o Timóteo buscar, essas virtudes vão se manifestar poderosamente na sua vida. Convido a igreja a se levantar neste momento. Nós vamos ter esse último louvor. E você conhece o seu coração e você sabe como tem sido a sua luta, e cada um é atacado de formas diferentes, em momentos diferentes. Mas de qualquer forma, eu quero te encorajar a ter um tempo agora com o Senhor e pedir para Ele te fortalecer, pedir para Ele te dar uma consciência ainda maior da necessidade de lutar todos os dias, de ter uma fé proativa. Talvez você precisa reconhecer e confessar diante do Senhor a sua indiferença, a sua preguiça, sua falta de comunhão com Ele. Talvez você tenha feito tudo isso. Conversa com Ele, pede para Ele te dar ainda mais graça, ainda mais força. Faça isso onde você estiver. O altar está aberto, tem pessoas que vão orar por você. Mas não sai deste lugar hoje sem comunicar com o Senhor em relação àquilo que você ouviu nessa noite.